Quando o pessoal ministrava no som, quando o pessoal ministrava o louvor agora nesse final, eu escutava os anjos tocando trombeta junto com a banda, fazendo um riff assim. A banda repetia e os anjos tocavam junto. E a presença do Senhor era palpável aqui, assim. Aleluia. Nós cantamos Tua glória quero ver, há milagres, Deus é Deus de milagres. Eu queria pedir que você mesmo sentado levantasse suas mãos. Nós temos pedido a Deus um milagre que só Deus pode fazer na vida de uma menina de 6 anos. Ela está 1 ano e, sei lá, quase 1 ano internada no GRAAC. E nós estamos entrando naquele lugar com o Evangelho. E agora a mãe dela está nos assistindo aqui pela internet. E nós vamos orar, porque ela precisa de um milagre, praticamente desenganada pela medicina. E o Senhor Jesus pode visitar aquele hospital e fazer uma obra lá, em nome de Jesus. Amém? Então, você crê em milagre, nós cantamos, faz mais os teus milagres, nós somos dos milagres. Eu queria que você erguesse as suas mãos, nós vamos orar. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus mesmo ontem, hoje, vai continuar sendo sempre. Pai, nós cremos em milagre mesmo, nós cremos no Senhor Deus de milagre, nós cremos que o Senhor tem poder, e nós como igreja oramos agora mais uma vez para a vida da Hélida, Senhor. Ó Deus, visite aquele hospital agora, Pai, que a presença do Senhor, que a unção do Teu Espírito, que o Espírito de vida possa ser naquela criança agora. Nós repreendemos a morte, repreendemos o mal, Senhor, que haja um milagre na vida da Hélida, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Nós quebramos toda a malignidade, nós damos uma ordem àquele corpo, ressuscite, volte a viver para a glória do Teu nome. Deus de milagre, opere para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Senhor, nós concordamos com a unção que o Senhor já tem entregado a essa igreja, unção de cura, e o Senhor já pagou o preço, Senhor Jesus, na cruz, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos saúde. Certamente o Senhor já carregou sobre si todas as dores e fardos e enfermidades, e nós não sabemos direito o que acontece com Timóteo, mas nós erguemos as nossas mãos em favor da vida dele agora, em nome de Jesus. Toda seta maligna, todo mal-estar, seja paralisado agora no poder que é no nome de Jesus, que ele se sinta completamente restabelecido, em nome de Jesus. Ela está com dor na barriga? A gente vai orar pela tia Darcy que está com dor na barriga. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da dona Darcy. Essa mulher é um presente para nós, que testemunho lindo de vida. Nós queremos colocar a vida dela diante do seu altar. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor venha com a sua unção da Baixai Arabás, Recandaramanai Arabás, a sua unção de cura no corpo daquela mulher, em nome de Jesus. Arranca toda causa de dor, tudo que traz a dor, e que ela sinta a sua unção nessa hora, essa unção de milagre, Senhor, e que ela seja completamente curada, em nome do Senhor Jesus. Eu aproveito para clamar pela vida da pastora Silvia, Senhor, obrigada pela recuperação até aqui, mas, Senhor, que essa unção de milagre toque as cordas vocais, tire toda dor de garganta, em nome de Jesus, e traz saúde perfeita para a vida da tua serva, em nome de Jesus. Um aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Desde ontem eu tenho pensado num texto e tenho pregado esse texto, tenho ecoado no meu coração. Não vou nem pedir para você abrir a Bíblia, mas a Bíblia fala que um dia Jesus, ele disse aos discípulos: pode ir com o seu barco que eu vou orar. E a Bíblia fala que ele ficou ali orando com Deus e perdeu, entre aspas, a noção do tempo. Devia estar uma intimidade muito forte, devia estar um momento muito precioso. Às vezes é assim, você entra para orar 10 minutos, quando você vai ver, parece que já está 50 minutos, e ali você quer ficar, e a coisa vai fluindo,
e você vai entrando na de Deus, Deus vai falando com você, é um negócio tremendo. E aquele dia Jesus fez isso, ele estava ali conversando com Deus e a coisa estava muito boa, mas ele olha lá no meio do mar e a Bíblia diz que ele vê o vento assolando o barco dos meninos e ele vai na 4ª vigília da noite ao encontro e quando ele chega já era noite e a Bíblia fala que quando ele vem andando de um jeito que nós vemos todo dia, ele vem andando de um jeito que é costumeiro andar, ele vem andando sobre as águas, ele vem caminhando e quando os discípulos olham para Jesus, eles tomam um susto e dizem, é um fantasma. E Jesus diz, não é um fantasma, sou eu, não temas. Sabe o que é muito legal em Jesus? Que quando ele vem ao seu encontro, ele sempre diz para você, não temas. Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom ouvir a palavra de Deus dizendo, não temas. Quando ele diz, não temas, ele está dizendo, eu estou por cima das circunstâncias, não precisa temer, eu sou maior do que isso que você está enfrentando. Posso ouvir um amém? Então ele está ali, ele diz, não temas. Só que o Pedro é um sensacional. O Pedro é o símbolo do ser humano. Ele consegue ser o cara que tem mais fé, ele consegue ser o cara que diz que Jesus é o Cristo, e ele é o mesmo que de repente Jesus tem que dizer, arreda Satanás. Pedro consegue ter as mesmas coisas numa pessoa só. E Pedro, como sempre atirado, diz o seguinte, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente olha para Pedro e diz, vem. Hoje à tarde eu dizia, e eu quero dizer para você aqui essa noite, que a lógica, ela combate ferozmente a nossa fé. Quando Deus mandar fazer alguma coisa, e for uma coisa muito louca, e se você for parar para pensar naquilo que Deus está mandando você fazer, talvez você não faça. Talvez você não obedeça. Muitas vezes Deus vai mandar você fazer coisas e você tem que bate-pronto fazer. Porque se você não fizer de bate-pronto, você vai acabar não fazendo. Só comigo acontece isso? Vocês estão muito melhor do que eu. Mas comigo é assim. De repente Deus manda você fazer uma coisa e quando você diz, será que é de Deus? Pronto, acabou. Aí já começam a trabalhar. É que nem para a profética, Deus mostra alguma coisa para você. Se você entregou ali, mas de repente você vai pensar, será que é de Deus, 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 aí você faz um sinal, não sei das quantas. Mas quando Jesus disse, Pedro, vem, a Bíblia diz que Pedro foi. E ele desceu do barco, e ele pisou, e o mar parecia um chão. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, irmãos, para nós andarmos no sobrenatural, nós precisamos ir no vem de Jesus. Só tem um jeito de nós caminharmos sobre as águas, é nós caminharmos em cima da palavra do Senhor. E sabe que a Bíblia diz? Que Pedro caminhou sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro conseguiu andar. Uma vez eu tentei andar sobre as águas e não consegui. Tentei andar mesmo. Afundei. Lá na piscina do Tiago, lá em Atibaia. Afundei. Mas a Bíblia diz que Pedro andou. E quando Pedro andou, diz que em volta de Pedro estava cheio de vento. E como diz o pastor Francisco, existe uma coisa que faz parte do roteiro. Os ventos contrários, eles vão existir. Mas eles vão estar soprando. Só que a Bíblia diz que mesmo com os ventos, Pedro conseguiu andar sobre as águas, porque ele estava sob o vento do Senhor. E só que nós sabemos a história, e houve uma hora que Pedro olha para o vento. E quando ele olha para o vento, diz que ele naufraga e Jesus tem que socorrer ele. Mas enquanto ele estava caminhando sobre o vento de Jesus, caminhando sobre a palavra de Jesus, não houve vento contrário que parasse e que derrubasse ele para a glória e honra do nome do Senhor. A maneira de nós caminharmos sobrenatural é sobre a palavra do Senhor. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, pode bater o vento que for, a sua casa não cai. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Nós estávamos aqui cantando e pedindo mais da unção de Deus, e não é pouca coisa pedir mais da unção de Deus. E eu lembrei do texto que nós lemos hoje à tarde, lá na aula da pastora Silvia dos conceitos. Eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios, capítulo 2.
Não se disperse, não se distraia, porque o Senhor tem nos visitado aqui essa noite. A partir do verso 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E quer saber de uma coisa? O apóstolo Paulo, ele poderia muito bem ter ido com a ostentação de linguagem e com a sabedoria. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele conhecia a letra, ele tinha um bom diálogo, ele tinha uma boa oratória, um bom discurso, e ele poderia colocar tudo isso que é talento de Deus em favor do reino para alcançar esse povo, mas ele já começa aqui falando, não foi isso que eu fiz. Verso 2, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Enquanto nós estávamos cantando, quero mais Assunção, quero mais Assunção, é para essas coisas. É para no nosso dia a dia, no nosso confrontamento, para nós ou para alcançarmos outros, para que haja manifestação do poder de Deus. Não é a minha fala, a minha oratória, a minha capacidade, mas é a unção do Senhor alcançando outra vida. Tem que ser por essas coisas, porque a unção ela nos capacita. E não para sermos reconhecidos pelo nosso grande poder, ou nossa grande unção, ou nossa grande capacitação, mas que as pessoas vejam dele em nós. Amém? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É a unção que transforma, é a unção que quebra o jugo, é a unção que faz nova todas as coisas, ela nos habilita, capacita. Nós estávamos lembrando de um texto lá em cima, em Deus faremos proezas, é nele, na unção dele, que nós fazemos proezas. Você tem clamado pela unção de Deus? Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus, ela vai vir. Certamente ela vai vir. E o que nós vamos fazer com ela? Que seja para essas coisas, como fez o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, continue clamando. E essa unção vai descer. Tem descido, na verdade. Vai descer nada, tem descido. E que a gente possa pôr uso. E quanto mais... A pastora Eunice estava falando ontem à noite no monte. Aliás, irmãos, você tem que ir no monte. Você tem que ir no monte. O pessoal que está assistindo tem que ir no monte. Ela estava falando que a unção, quanto mais a gente recebe, que é algo que a gente aprende aqui na igreja, mais você põe em uso, mais você recebe. E quanto mais você dá, mais você recebe. Então você vai ficar brincando aí de usar unção, você vai perder sempre, porque Deus sempre vai ganhar de nós. Nunca zera. Sempre a gente recebe mais. Amém? Glória a Deus. Falar um minutinho só. Hoje pela manhã, um jovem que se converteu lá no Mackenzie esse ano, ele está bebendo evangelho, está amando Jesus, a vida dele está sendo transformada, e ele estava falando comigo hoje sobre Atos, capítulo 16, quando Paulo está em Atenas, acho que é 17. E ele estava falando do discurso de Paulo em Atenas, aquele que ele vai no Areópago, e ele começa a evangelizar ali os atenienses, e ele depois fala sobre algumas pessoas que se converteram no final, o Areopagita, e poucas pessoas se agregaram ao evangelho naquela ocasião. E você veio me cutucar porque eu falei exatamente esse texto para o menino. Eu estava falando, o menino estava todo deslumbrado com aquele discurso de Paulo. Eu tenho uma visão um pouco diferente desse capítulo 17 de Atos, porque se tem uma pregação que surtiu pouco efeito na Bíblia, foi essa de Paulo. Pouquíssimas pessoas se converteram. E ele chegou falando dos filósofos, da cultura, dos poetas, e ele foi pregando no melhor estilo
que a oratória do mundo podia propiciar. Mas quando ele falou da loucura do evangelho, que é Cristo ressuscitado, as pessoas começaram a dar risada e foram embora, falaram, outro dia a gente volta para te ouvir. E o interessante é que se você vai em Atos, quando Paulo sai de Atenas, ele vai para Corinto. Então, quando ele chega em Corinto, ele fala, quer saber? A minha palavra não se baseou em sabedoria de homens, porque ele aprendeu a lição. Então, você pode preparar a sua melhor pregação, você pode empregar os seus melhores recursos, você pode buscar as fontes de todo o conhecimento que você tenha. Mas quando Paulo foi com tudo isso no centro da sabedoria do mundo, acho que ele deve ter pensado assim, eu preciso estar no mesmo nível deles. Fracasso. Não vou falar que foi fracasso total, porque algumas pessoas se converteram. Mas a Bíblia não fala que houvesse uma igreja em Atenas. Mas quando ele chega em Corinto, eu vou manifestar o poder de Deus. E se formou uma grande igreja naquele lugar. E muitas vezes nós queremos pregar eu vou falar isso talvez no sábado. Muitas vezes a gente quer pregar um evangelho baseado na racionalidade. Vou fazer desse jeito, vou pensar assim e tal. E o que a gente tem que os outros não têm é o poder de Deus. Em qualquer religião, em qualquer filosofia, em qualquer lugar, você vai encontrar gente que fala bonito. Você vai encontrar gente que às vezes tem até mais conhecimento de muitos mistérios aí que a gente. Mas poder de Deus, só aquele que é cheio do Espírito Santo. É isso que a gente vai buscar. E o Senhor vai mandar mesmo. Porque essa foi a oração. Você orou isso ontem lá. Você não sabe. Eu estava orando aquelas mesmas palavras a noite toda lá, no outro canto, lá longe da fogueira. Saí todo defumado também. Falei, vou ficar longe dessa fogueira, mas não deu jeito. Eu estava tirando a churrasco, velho. Mas não tem importância. E eu falei, esse moço, eu vou bater nesse moço. Ele tá orando tudo que eu orei lá atrás e que o Senhor falou comigo, enquanto Deus falou muito comigo ontem. E tudo foi sintetizado na oração, depois a palavra que a Anice trouxe. E é isso mesmo. É para pregar o evangelho com manifestação do poder. Porque isso o mundo não explica. Mas a gente conhece, porque o Senhor habita em nós. Amém? Peço o azeite da unção que está lá na cozinha, por favor. Estou ouvindo essas palavras, achei que nesse momento eu tenho meditado algumas coisas, que antes do culto conversei algumas coisas, e eu queria declarar algumas coisas em nome de Jesus. Eu vou centrar uma parte do que eu quero dizer em 1 Coríntios, não, Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. São dois atos que eu quero fazer usando esse azeite, e são atos proféticos que eu senti do Senhor que eu devia fazer, que é a vontade dEle, para esta hora. Filipenses 2,13. Eu citei esse texto um pouco antes de começar o culto, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ramasha, canta, rabalabacheia, canta, rabalabaxaias. De modo que eu queria colocar azeite sobre o Pedro Paulo com uma função específica. Eu vou explicar um pouco. Deus tem posto no coração do Pedro Paulo um desejo de lidar com a garotada de Tucuruvi, Vila Gustavo, uma coisa assim. E ele está buscando estratégia, mas mais do que estratégia é o poder de Deus. Eu falei para ele, observa o que o Senhor faz, o que o Espírito Santo faz, como ele te abre as portas. Mas aí eu continuei meditando um pouco. Eu vou falar alguma coisa daqui a pouco sobre os olhos do Senhor, mas eu vou falar agora só sobre isso, depois eu volto mais tarde, antes de terminar o culto. E eu queria dizer para você, Cida, eu quero te ungir hoje, para que o Senhor abra os teus olhos para as meninas daquela região, porque Deus vai abrir os olhos dele, como já abriu, com desejo de levar
aquela garotada. E o Senhor me pôs no coração dizer para vocês, vocês vão falar daquilo que Deus já pôs em vocês como lição de vida, ainda antes de conhecê-lo. Porque Deus usa a nossa vida como um livro. E você sabe o que elas minhas passam e o que elas pensam, porque você já passou e já pensou. Às vezes a gente, como crente religioso, tem medo de falar do passado, porque que vão pensar, é claro, se você vai lá no culto à noite, não é hora de você ficar falando isso, mas na porta de uma casa, em algum lugar onde você possa mostrar para a pessoa que ela está pensando errado, ou que há uma saída para ela que ela não encontra. Então, vocês podem fazer alguma coisa por aquelas vidas, com a palavra da pregação, que não é sublimidade de palavras, mas em demonstração do poder. Uma das demonstrações do poder é o que ele fez em minha vida e como me transformou. Se há de fato transformação. Posso ouvir um amém? Então, primeiro com você, vou pôr azeite na tua cabeça e vou pedir que o Senhor, que já deu o querer, portanto, Ele quer também. Se a igreja quiser ficar de pé. Nesta oração, eu peço especificamente a Ti, Jesus, que este azeite represente a unção do Espírito Santo em dar estratégia, em abrir os olhos, para que ele enxergue a garotada, veja o que ele pode dizer para eles a respeito do Senhor na vida de uma pessoa que venha te conhecer. Porque essa é a experiência dele. Que ele possa ver com clareza as oportunidades que o Senhor abre. E possa entrar pelas portas que o Senhor vai abrir. E possa haver resgate ali. E que as portas do inferno não possam prevalecer contra o ariete do Senhor. Em nome de Jesus. Receba a unção. Para começar, uma obra de evangelista na tua vida. Em nome de Jesus. Receba. Receba. Priscila, venha também. Ramacha, Catarabacheia, Catarabachas. A Priscila, o Senhor não me disse que está sentindo isso ou aquilo, mas eu entendi que ela é um exemplar daquelas moças, daquelas garotas. Ela viveu essa juventude ali, ela sabe exatamente o que se passa na cabeça e quais são as ansiedades. Mas hoje ela tem experiência contigo, Senhor. De modo que eu coloco esse azeite pedindo essa atuação do Espírito Santo sobre ela. Que ela possa começar agora a abrir os olhos para aquela meninada, 13, 14, até 18 anos, 19, os anseios daquelas meninas, as bobagens que estão ansiando fazer, ou estão sonhando, mas o Senhor que possa usar a experiência de vida de uma mulher, que agora tem mais maturidade em Cristo, para dar conselhos a ela, mas mais do que isso, para mostrar o caminho do Senhor. O caminho da verdadeira vida. Receba e faça uma obra de evangelista com essa meninada em nome de Jesus. Amém, igreja? Está feito. Agora vamos ver os resultados. Depois eu volto. Com os olhos do Senhor. Daqui a pouco. Mas eu também queria falar do Senhor, porque às vezes eu começo. Posso só falar que na semana passada nós estivemos lá na Zona Norte, né? E o Senhor me mostrou, até falei para o Fábio, não sei se ele esqueceu, acho que você não falou nada, né? Então, o Senhor me mostrou, Pedro Paulo e Priscila, o louvor na laje. Esse tema. Louvor na laje. Entendeu? É um tema, né? Um tema para convidar as pessoas
Isso. O que eu senti é o louvor na laje. Paz. Quero glorificar o nome do Senhor, porque ontem fui fazer um exame com a Melissa, fui levar ela para tirar sangue e tudo, e depois que ela tirou sangue, ela estava se alimentando e ela desmaiou na recepção, ficou assim uns 15 segundos desacordada. Bateu a cabeça no chão, ficou assim, a gente teve até que ficar lá em observação. Mas graças a Deus que tinha médico no lugar, né? Era uma clínica, mas tinha médico, pôde ver sinais vitais, tudo, e ela ficou bem. E eu vi que o Senhor teve um cuidado, sabe? E até me acalmou. Foi o próprio Senhor mesmo que me acalmou, porque se fosse qualquer mãe assim, ia estar assim no desespero. E eu sei que o Senhor pôs a mão ali e estava ali com a gente. Glória a Deus. Então, resolvi voltar. Ok. Eu estava louvando o Senhor e aí fui lá para o quarto porque eu queria relembrar o endereço para não ter que ficar procurando, porque pensei muito nesse texto. Depois mais outro, depois mais dois, segundo Crônicas 16, verso 9. Umas coisas que eu fiquei devaneando, pensando enquanto louvava, quando estava desse lado aqui. Abriram? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Engraçado, na minha cabeça tem passeiam por toda a terra. Alguém tem nessa tradução, passeiam? Porque a ideia mesmo era ficar passeando assim, né? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O contexto aqui é um contexto de guerra, de confiar no Senhor ao invés de confiar no exército humano. Mas o que me impressionou aqui é essa expressão, os olhos do Senhor passam por toda a terra, como quem está procurando, porque fala para mostrar-se forte com alguém. E aí fala uma característica de alguém. Esse alguém está com o coração voltado para ele. O pensamento foi para o lado da natureza de Deus. Há uma ideia panteísta que Deus é tudo e está em tudo, não só em todos, mas está em tudo. Eles têm uma ideia de um Deus realmente grande, mas é tão grande que se confunde com todas as coisas. O Deus, visto dessa forma, é um Deus que se confunde com a criação. Não é um Deus que criou a criação e que controla a criação e que cuida da criação, que toma conta dela. Mas é uma ideia de um Deus etéreo, impessoal. Mas a figura de Deus mostrada na Bíblia, a revelação dele, é de alguém pessoal e que olha cada um. E vai também com essa história da soberania de Deus e da onisciência dele. É lógico que ele sabe tudo. E é lógico que ele é dono de tudo e decide e manda, faz, acontece, é verdade. Mas o Deus da Bíblia, que se revela em Cristo para redimir o homem, é muito mais que isso. Sabendo de todas as coisas, ele não precisava passar os olhos para ver quem é que está com o coração totalmente nele. Quando a revelação bíblica, dirigida pelo Espírito Santo, fala desta forma, quer nos transmitir a ideia que Deus olha para nós,
não é Kelly? E vê a Kelly. Ele olha para nós e vê o Percival, não. agora esqueci o nome dele. O Péricles. Deus olha para nós. Vê aí, segundo o Fábio, o chinês. Eu sei que você não é chinês, é alguma coisa lá do Oriente. É chinês mesmo? Então, tudo bem. É difícil para a gente compreender isso. Como pode Deus, sendo Deus, estar olhando para mim se o meu coração está fixado nele? Quando você lê em Hebreus que é impossível agradar a Deus sem fé, também é possível entender que ele se agrada de um homem ou de uma mulher porque eles manifestam fé. Eu acho que Deus se agrada muito na fé que temos aqui dentro, guardadinha. Mas eu tenho a impressão que ele abre um largo sorriso quando ele vê a tua fé em ação, em operação. Isso agrada a ele. Quando eu e você agimos em fé, isso agrada a ele de tal forma. E o Espírito Santo manifesta o seu poder e a sua graça. O Deus cristão não se confunde com nenhum desses deuses que são apregoados pelo mundo. E não cabe na mente humana pensar que Deus possa... Eu lembro que meu sogro falava brincando, mas era uma coisa que os católicos falavam muito, né? Você não tem que ficar pondo tudo a Deus em suas orações, porque ele está muito ocupado fazendo as coisas, vai ficar se importando com os pequenos detalhes da tua vida. Você já ouviu essa expressão? Outro texto que eu tinha pensado, na mesma linha, é o Salmo 113, que na verdade inteiro podia ser lido. Verso 4, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Enorme, tremendo, imensurável. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Está falando de mim, está falando de você. Ele é um Deus pessoal e é um Deus moral, que se importa com o que estejamos fazendo, com o que estejamos pensando, com que o nosso coração, com a nossa confiança, se está nele ou não. E pensando nessas coisas, eu pensei em João. Porque mesmo o Filho encarnado, com certa limitação humana, mesmo assim como Deus não estava limitado. João 2, verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele perguntou a Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. É a mesma coisa que está escrito no Velho Testamento, que os olhos do Senhor passam por toda a terra e veem. Estão à procura de alguém que mostre coisas para ele. Ele não precisava de ver nada, ele já conhece tudo. Mas o fato é que Jesus estava andando com os discípulos, estava falando com eles, estava exercendo um ministério, mas ele estava ainda vendo o Filipe lá debaixo da figueira. Ele olha para nós individualmente, pessoalmente. Creia nisso, avance nisso. Julgue-se sempre muito pequeno, sim, muito indigno, sim. Mas lembre-se, ele olhou para Natanael sentado debaixo de uma árvore. Por que não olha por mim, que sou filho do Senhor em Cristo?
E vou ainda mais longe. O texto me permite isso. É meio incompreensível alguém tomar alguma coisa de Deus sem que Deus esteja percebendo. É incompreensível. Mas a Bíblia relata de uma pessoa que tomou coisas de Deus. É possível que Jesus já estivesse, como via Natanael, vendo tudo isso acontecer ao seu redor. Mas a expressão histórica que ele menciona é que alguém tomou dele poder. Porque ele fala, senti que de mim saía o poder. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Da mulher com fluxo de sangue. É claro que Deus sabia na história que algum dia uma mulher ia ser curada porque ia insistir, ia crer tanto que ia insistir, ia arrancar alguma coisa sorrateiramente dele. É interessante, eu creio que essas experiências de mencionar o Deus infinito, eterno, mas que não é etéreo, que é real, que é pessoal, e mencionar isso em linguagem humana, para que nós, simples mortais, pudéssemos alcançar as coisas com Ele. Porque senão, se nós só conhecêssemos o Deus na sua infinitude, nós dizemos, bom, Ele está lá, eu estou aqui, eu só posso reclamar que Ele nos permite viver nessa desgraça. Mas louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo nos deu, através do Filho, a sua palavra, e por ela nós podemos conhecer este Deus que, sendo infinitamente amoroso, Ele é tremendamente pessoal. Ele é meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor. Glória a Deus. Eu só quero ler um salmo só. 37:3 é lindo. 37:3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deus tem colocado no meu coração para que a gente não perca o foco, não fique preocupado com esse tanto de maldade que está acontecendo em nossa volta, indignado. Muitos deles não são julgados segundo o nosso julgamento, como a gente acha que deve. Eu digo desse povo todo que tem feito esse monte de maldade, um monte de gente passando necessidade, e os caras roubando um monte. E aí Deus me levou a um texto em Apocalipse. É rápido, gente, estou acabando. Apocalipse 3:11, está na carta à igreja de Filadélfia, diz o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que a gente tem de melhor não é agora, está por vir. Então a gente vê esse povo tendo uma vida abastada, mas a vida deles, isso é o que a gente enxerga com os nossos olhos humanos, e espiritualmente eles estão com um problema sério. Então, para que a gente não perca o foco das coisas, para que a gente não perca a coroa, para que a gente não abra a nossa mão, não tire a mão do arado, e nem que os nossos joelhos não se amoleçam, para que a gente não pare de fazer a obra, que a gente não perca o Senhor de vista, porque o que nós temos não é para agora, gente. Deus tem o carinho de nos dar algumas coisas, um carro, uma casa, uma comida legal, mas não é para agora. Então,
Não vamos ficar focado nesse povo que tem feito a maldade, nos ímpios que tem prosperado, porque o Senhor vai cuidar deles, amém? Colocar de pé então, por favor. Sábado, culto normal, às 7 horas. Hã? Sim. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco. Obrigado pela unção na adoração. Leva-nos embaixo da tua paz. Que a unção do Senhor esteja sobre nós, para manifestarmos o teu reino por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Amém.